Então, pessoal, eu vou continuar com exercícios de empuxo, de hiking ou de ranking, enfim. E esse exemplo pede para calcular esse muro, o empuxo, né, que está ocorrendo nesse muro, sendo que nós temos uma região em que esse solo está no seu estado natural e no segundo, na camada mais inferior, nós temos um solo saturado. Nessas condições, nessa primeira região, nós temos um solo com um ângulo de atrito de 30 graus. No segundo caso, nós já temos um ângulo de atrito de 35 graus, ou seja, mudou alguns valores, né, dos aspectos desse solo. Lembrando que não há coesão neste solo em específico. Com essas condições diferentes, nós vamos ter que calcular dois coeficientes de empuxo. Lembrando que ele está pedindo no estado ativo. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a equação do meu empuxo ativo e nós vamos calcular para duas situações, uma e dois, tá? Eu coloquei essa numeração para fazer a distinção dessas duas camadas. Então, vamos calcular. O K1, que vai ser igual a 1 menos seno de 30 graus, mais seno de 30 graus. Logo, nós vamos ter um valor de 0,33 e nós vamos ter o segundo K igual a 1 mais seno de 35 é menos 1 mais seno de 35, que é igual a 0,271. Bom, então nós temos dois empuxos para cada camada desse solo. Agora a gente vai determinar a variação da tensão em relação à profundidade Z. Eu mostrei na aula anterior a equação geral para solos coesivos e com ângulo de atrito. Então, quando tem a coesão, nós temos uma parcelinha aqui, né? Acrescentando ou subtraindo esse valor. Então, como não tem coesão, eu já retirei essa parcela. Então, a gente vai calcular a tensão, né, para as diferentes profundidades. A primeira profundidade que a gente vai calcular é para no ponto zero, que é esse ponto aqui superior. Então, nesse caso, esse sigma linha zero é o nosso sigma linha V, tá? Vou ter que colocar aqui de lado aqui para facilitar. Como nós estamos na profundidade Z igual a zero, então meu sigma linha V vai ser zero. E assim, meu sigma linha A também vai ser zero. Então, eu vou ficar com esse ponto aqui. Então, agora a gente vai passar para o próximo ponto, que vai ser esse ponto aqui, a uma profundidade Z igual a 3 metros. Nós estamos na interface entre as duas camadas. Então, a gente vai ter que calcular duas tensões horizontais. Então, nós vamos calcular primeiro a tensão sigma V para a camada 1. Então, nós vamos ter 16 quilonewtons por metro cúbico, que é o
é o peso específico desse solo, nessa camada 1, só relembrar aqui, camada 2, vezes a profundidade, que é 3 metros. Então, nós vamos ficar com uma tensão igual a 48 kN por metro quadrado. E, utilizando o K referente a essa camada, nós vamos ter 0,33 vezes 48, que vai ser igual a 15,98. Então, isso para essa camada superior, né? A camada 1. Então, a gente vai ficar com um ponto aqui de 15,98 na distribuição de tensões. E, continuando nessa interface aqui, nós vamos ter as tensões vertical e horizontal para a camada 2, com as condições da camada 2. Então, nós temos V2, tensão vertical na camada 2, vai continuar pegando esse peso específico seco, né, natural desse solo, ok? Porque eu ainda não estou considerando esse solo saturado. Então, vai ser os mesmos 16 vezes 3, que vai me resultar em 48. E a minha tensão horizontal na passiva, eu vou utilizar o coeficiente de empuxo dessa segunda camada. Então, eu vou pegar o 0,271 e multiplicar por 48. Então, assim, nós vamos ter essa tensão horizontal 2 igual a 13 quilonewtons por metro quadrado. Então, nessa mesma linha, eu tenho aqui um segundo ponto, valendo 13. Bom, continuando, agora a gente vai passar para esse último ponto aqui. Então, a gente vai ficar na camada 2, utilizando o coeficiente de empuxo 2. Então, a gente vai empregar essa formulação para tensão vertical. Então, nós vamos ter que a tensão vertical ela é igual a sigma, a gama da camada superior, 16, vezes aqui é a altura da camada sem a presença de água, 3 metros, mais gama sat do solo, 18, menos o gama, peso específico da água, menos o Z, 6 metros, menos a altura da camada superior. Então, nós vamos ter que essa tensão vertical, ela é igual a 72 kN por metro quadrado. E a tensão horizontal na passiva, considerando o coeficiente de empuxo para essa segunda camada, 0,271 vezes 72, nós vamos ficar com um valor igual a 19,51 kN por metro quadrado. E aí nós vamos ter a seguinte configuração. Nós temos esse ponto aqui em Z igual a 0. Nós temos dois pontos na profundidade de 3 metros.
e temos um ponto na profundidade de 6 metros. Então, a gente vai unir aqui esses pontos, nós vamos ficar com essa cara do nosso diagrama de tensão. Fazendo agora a determinação da poropressão para a profundidade, tá? Lembrando que isso é para profundidade de Z igual a 6 metros. Por quê? Porque em Z igual a 0, o U é 0. Para Z igual a 3, nós ainda não temos a presença de água nesse ponto. Então, o U também é igual a 0. Somente em Z igual a 6 metros, nós vamos ter a poropressão, que vai ser igual ao gama da água, vezes a diferença, né, da profundidade, menos a altura da camada superior, que é 3 metros. Nós vamos ter uma poropressão de 30 kN por metro quadrado. E assim, nós vamos ficar com esses diagramas de tensões. Então, aqui nós temos o diagrama referente à pressão horizontal do solo e esse segundo referente à poropressão. Então, nós vamos calcular a pressão lateral devido ao empuxo. Essa pressão lateral nós vamos calcular como sendo a área, né, a soma das áreas desses diagramas. Então, área 1, eu vou chamar essa daqui de área 1, área 2, área 3 e área 4. Área 1, nós temos um triângulo meio vezes 15,98 vezes a altura de 3, que é igual a 23,97. Área 2 é um retângulo com base de 13 e altura 3, 39. E área 3 igual a meio vezes 19,51 menos 15 menos 13, na verdade, vezes a altura de 3 igual a 9,765 kN por metro. E a última área, a área 4, igual a meio de 30 vezes 3, que é igual a 45 kN por metro. E assim, fazendo a soma, a pressão lateral ativa vai ser a soma dessas áreas, dessas 4 áreas, que vai resultar em um valor de 117,74 kN por metro. Então, essa é a nossa resultante. E agora a gente precisa calcular a posição, a localização dessa resultante, que é o nosso Z barra, né? Que vai ser a soma das áreas multiplicada pela distância até o pé do muro. Então, vai ser 23,97 vezes 3 sobre 3, mais 3, mais 39, 3 sobre 2, mais 9,765 vezes 3 sobre 3,
e mais 45 vezes 3/3. Lembrando que a posição é pegando o centro geométrico da figura até a base do muro. Isso tudo dividido pela soma das áreas ou simplesmente pela pressão lateral que a gente acabou de calcular, que é 117,74. Então, essa posição da resultante vai ser igual a 1,78 metros, que já está aqui indicado na figura. Então, essa aqui é a nossa resultante e esse é o valor, né, da sua posição. Bom, próximo exercício é o seguinte, nós temos esse muro aqui. O solo tem uma carga, uma sobrecarga sobre ele. Nós temos o gama desse solo de 15 kN por metro cúbico, o ângulo de atrito de 26 graus e a coesão de 8 kN por metro quadrado. Então, nesse caso em específico, nós já temos a coesão, o solo já é coesivo. Então, vamos ver como que a gente vai calcular esse muro. Lembrando que a gente vai ter que calcular para pressão ativa e para pressão passiva. Na letra A, ele pede para a gente calcular essa pressão ativa depois que ocorre a fenda de tração. Vou mostrar isso quando a gente definir o nosso diagrama de tensão. Então, nós temos aqui o empuxo, né, o cálculo para o empuxo ativo, que vai ser dado por essa equação. Então, vai ser K igual a 1 menos seno de 26, dividido por 1 mais seno de 26. Bom, então, esse coeficiente de empuxo vai ser igual a 0,39. Ok, agora a gente vai calcular a variação de tensão ao longo da altura desse muro, né, ao longo da sua profundidade. Então, lembrando que o coeficiente de coesão, o valor de coesão, nesse caso aqui, é diferente de zero. Logo, a gente vai utilizar essa equação para definir a tensão horizontal no empuxo ativo. Ok? Então, nós vamos utilizar, vamos definir sigma' A como sendo sigma' 0 ou sigma' V, que é tensão vertical, vezes Ka menos 2 vezes o C' raiz de Ka. Então, vamos lá. Para a altura de Z igual a 0, nós vamos ter, tá? Lembrando que esse sigma' 0 é nosso sigma' V. Então, nosso sigma' V, ele é igual ao gama, peso específico desse solo, de 15, vezes a profundidade, que é 0, mais a carga que está atuando sobre esse maciço, que é 10 kN por metro quadrado. Então, sigma' V é igual a 10 kN por metro quadrado. Bom, então, o sigma' A vai ser igual ao sigma' V, que a gente calculou, que é 10, vezes o Ka, que calculamos anteriormente, 0,39, menos 2 vezes C', que é 8, vezes raiz de 0,39, isso dentro da raiz. Então, nós vamos ficar com sigma' A igual a menos 6,09 kN por metro quadrado. Então, perceba que
no ponto de Z0, nesse ponto aqui, as nossas tensões não são nulas, não são iguais a zero. Tem um valor de tensão aqui, devido à coesão e devido a essa carga que está sobre o solo. Bom, então agora a gente vai calcular para Z igual a 4 metros. Então, lá no pezinho do muro, nós vamos calcular essa tensão. Então, a tensão vertical vai ser o gama desse solo vezes a profundidade, 4 metros, mais a carga de 10 kN por metro quadrado. Isso vai resultar em uma carga, em um valor de tensão igual a 70 e assim a nossa tensão horizontal na ativa vai ser a tensão vertical de 70 vezes o Ka de 0,39 menos 2 vezes o valor de C', 8 vezes raiz de 0,39 raiz de Ka. Bom, assim, sigma' A vai ser igual a 17,31. Nesse caso dos solos aqui, nós temos... Então, aqui nós temos a distribuição de tensão, nós temos o valor negativo de menos 6,09 e o valor de 17,31, e o valor dessa fenda de tração, né, altura, profundidade dessa fenda, Z0. Então, a gente vai determinar essa fenda, é simplesmente a gente pegar o seguinte: nós temos que, nesse ponto dessa distribuição de tensão, nós temos um ponto onde a tensão horizontal ela é zero. Sigma' A é zero. Então, sabendo que sigma' A é dado por sigma' vertical vezes Ka menos 2 vezes C' raiz de Ka, isso igual a zero, né? Nós vamos ter, vou expandir aqui o sigma', nós vamos ter que gama vezes Z0, que é esse ponto que a gente está analisando, vezes Ka, menos 2 vezes C' raiz de Ka igual a zero. Então, o que eu quero dessa equação? Eu quero o valor de Z0. Então, eu vou isolar Z0. Vou passar tudo que não tem Z para o outro lado. Então, 2 C' raiz de Ka. Vou passar dividindo demais. Então, nós vamos ficar com essa equação aqui para determinar o Z0. Então, basta a gente substituir esses valores, 2 vezes 8 vezes raiz de 0,39, dividido por 15 vezes 0,39. Então, o Z0, nesse caso, ele é igual a 1,04. Vocês também podem resolver esse Z0 através da trigonometria, né? Tem um triângulo aqui, dá para fazer também dessa forma, tentar definir esse valor dessa forma. Fica a critério de vocês, né, fazer desses métodos. Bom,
Então, a gente precisa determinar agora a pressão após a tração, após essa fenda de tração, ou seja, após essa altura de Z0. Então, a gente tem que determinar a pressão para essa área do diagrama aqui. Então, o meu PA, ele vai ser igual a meio de 17,31 vezes essa altura do meu diagrama, que é 4, menos Z0, que é 1,04. Então, PA vai ser igual a 25,62 kN por metro. E ainda a gente pode fazer a posição, né, desse PA, como sendo 1/3 dessa altura, né? Ou seja, pegar o 4 menos 1,04 e dividir por 3, nós vamos ter um valor aí de profundidade de 0,99 metros. Bom, a questão também pediu para a gente calcular no empuxo passivo. Então, vamos calcular o coeficiente Kp igual a 1 mais seno de 26 dividido por 1 menos seno de 26. Então, Kp é igual a 2,56. Lembrando novamente, coeficiente de coesão é diferente de zero. Então, a gente vai utilizar essa equação para definir a tensão horizontal na passiva. Então, nós vamos calcular utilizando essa equação. Então, vamos lá. Para Z igual a zero, a minha tensão vertical, sigma' V, a gente já viu anteriormente, que é 10 kN por metro quadrado. Então, a tensão σP vai ser igual a 10 vezes 2,56 mais 2 vezes 8 vezes raiz de zero de 2,56. Então, sigma' é igual a 51,2 kN por metro quadrado. Bom, calcular agora para a profundidade de 4 metros. Então, Z', tensão na vertical, a gente também já calculou esse valor, que deu 70, né? Quilonewtons por metro quadrado. Vamos calcular só o sigma', vai ser 70 vezes 2,56 mais 2 vezes 8 vezes raiz de 2,56. Bom, então, sigma', vai ser igual a 204,8 kN por metro quadrado. Perfeito. Então, assim a gente tem a distribuição de tensões, né, um diagrama de tensões de acordo com a profundidade, e a gente consegue definir esse valor de pressão lateral resultante, PP. Então, vou segmentar em duas áreas, um retângulo
esse retângulo aqui e o triângulo. Então, vai ser... A altura desse retângulo aqui é 4 metros, vezes a sua largura, que é 51,2, mais 4 dividido por 2, vezes 153,6. E aí nós vamos ter que a pressão no empuxo passivo vai ser de 512 quilonewtons por metro. E aí a gente poderia determinar também o local dessa resultante como sendo as áreas, né, de cada um. 4 vezes 51,2 vezes 4 dividido por 2, mais 4 dividido por 2 vezes 153,6 vezes 4 sobre 3 dividido por 512. Então, posição vai ser igual a 1,6 metros. Então, estaria mais ou menos aqui assim, a minha pressão PP a uma distância de 1,6 metros. Bom,